que alguns de vocês mandaram mensagem perguntando por que semana passada não teve vídeo. Nós tivemos alguns probleminhas aqui em casa, a gente não conseguiu gravar o vídeo semana passada, tá bom? Mas estamos aqui, firme e fortes, professora Vanessa, português, para gravar um novo vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre escansão, tá? Nós vamos falar... Opa, tá certinho. Nós vamos falar hoje sobre escansão de poemas, tá bom? Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, clica no joinha, compartilha com seus amigos, é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, tá? Esse vídeo foi especialmente feito por uma das nossas seguidoras que mandou mensagem pedindo esse tema, a Rafa, e ela também tem um canal, o Mundo da Rafa e da Mi, tá? Beijo pra vocês, meninas, e nós vamos falar hoje sobre escansão. Vamos lá então? Vem comigo! Escansão de sílabas poéticas. Cuidado, tá bom? Todos os nossos textos, tudo que a gente lê de textos, tá? Texto em verso e texto em prosa. Texto em prosa são todos os textos que são feitos em parágrafos, é um texto em prosa. O texto em verso são os chamados poemas, as canções. Mas são poesia? Muita gente pergunta assim, é poesia? Na verdade, é o seguinte, poesia é tudo aquilo que me mostra o belo, tá? Então eu tenho poesia nas esculturas, nas pinturas, nas canções, mas tem muita gente que fala que aquele texto escrito em versos é poesia. E acabou se falando, é uma poesia, porque tem beleza naquele texto escrito em versos. Mas na verdade são poemas, tá? Mas pode falar poema, pode falar poesia, tá? Os textos escritos em versos, eles podem ser rimados ou não. Quando o texto tem rimas, né? Eu posso ter o esquema de rimas, tá? Que aí eu vou colocando uma letra do alfabeto ao final de cada verso, e aí quando eu tenho uma rima igual, eu repito a letra, e quando eu tenho um som diferente, eu vou mudando a letra do alfabeto. Aqueles versos que não têm rimas são chamados de versos brancos. Cuidado, tá? Não se esqueça que verso é cada linha do poema. Eu já vou mostrar um poema para vocês, tá? Os versos podem ser metrificados ou regulares, né? Que é a mesma coisa, é um verso metrificado, que é um verso regular também, ou seja, ele tem o mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. Em cada um dos versos do meu poema, ou do meu soneto, da minha poesia, eu vou ter o mesmo número de sílabas poéticas. Mas eu posso ter também um poema, uma poesia com versos livres ou versos irregulares. Versos livres ou versos irregulares significa que aquele poema não vai obedecer uma métrica, né? Métrica já significa dizer que tem algo regular, né? Então significa dizer que todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas, aí eu contá-las, tá? Não significa que sejam do mesmo tamanho. Agora, quando o verso é livre ou irregular, só de bater o olho você já vê, porque você vai ter versos bem longos e há outros bem curtos, então só de bater o olho você já consegue enxergar que aquele poema tem um número de versos bem diferentes uns dos outros. Só para a gente recordar uma coisa aqui, fonema, letra e sílaba. Então vamos lá. A palavra casa, né, ela tem 4 fonemas. Fonema é o som do símbolo, é o som da letra, o som do símbolo. Então eu tenho aqui, ó, som do C, K, o som do A, Z, o som do S, o fonema do S e ZA, o som do A. Por isso eu disse 4 fonemas
4 letras e 2 sílabas. Porque quando eu pronuncio a palavra casa, eu falo casa, certo? Eu movi a minha boca, eu precisei mover a minha boca, seja abrindo, seja batendo a língua diferente, 2 vezes. Mas quando eu falo a palavra farra, tem uma coisa de diferente aqui, ó, farra. Também tem 4 fonemas, olha lá. O som do F, Fá, o som do A, Fá, o som do R, sai lá da garganta, Rá, Farra. Tem 4 fonemas, só que essa palavra tem 5 letras, mas ela também tem 2 sílabas, porque eu movo a minha boca 2 vezes para falar farra. Ok? Deu para entender? Eu estou revisando isso porque você precisa saber disso aqui para fazer a divisão de sílabas gramaticais. E se você souber fazer a divisão de sílabas gramaticais corretamente, vai ficar mais fácil de você fazer a divisão de sílabas poéticas. Vamos lá. Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Lembra que eu falei que a cada novo som eu ponho uma letra do alfabeto? Então eu tenho aqui atento, coloquei a letra A. Tanto é diferente de atento, aí coloquei a letra B. Canto, ó, tem a mesma sonoridade. Então, tanto rima com canto, então repete a letra B. Pensamento, opa, tem a mesma sonoridade de atento. Atento, pensamento. Então, repito a letra A. A segunda estrofe foi a mesma coisa. Momento tem a mesma sonoridade, tem a mesma rima que atento, que pensamento. Então, eu ponho a letra A. Canto tem a mesma sonoridade que tanto e canto que foi colocado aqui. Então, eu coloco aqui. E tem a mesma sonoridade que pranto. E aí vem contentamento, que tem a mesma sonoridade que momento. Então, a rima é a repetição sonora, tá? Ela é muito parecida. A palavra muda, mas a sonoridade não muda. O som que a palavra faz é igual. Terceira estrofe. Procure. Totalmente diferente das outras rimas que eu já coloquei as letras ali. Então, vou colocar ali, ó, A, B, então vou colocar C. Vive também é diferente, vou colocar D, porque não é igual ao procure. E ama também é diferente de todas as outras. Coloquei a letra E. Olha que eu já lancei mais 3 letras do alfabeto aqui. C, D e E. Vou para a última estrofe. Tive. Olha, tive. Peraí, eu já ouvi esse som? Já aqui, ó, no vive. Então, eu repito a letra D. Chama. Essa sonoridade eu já ouvi? Já. Aqui no ama. Então, eu repito a letra E. E dure, a mesma sonoridade de procure. Então, a rima repete a letra porque repetiu a sonoridade. Esse tipo de poema aqui é chamado de soneto por um motivo, porque ele tem uma regularidade nas rimas e porque todo soneto é formado por 4 versos, 3 versos. É o que a gente chama de 4-4-3-3. Ele sempre vai ter o mesmo número de versos em cada estrofe. Primeira estrofe com 4, segunda estrofe com 4, terceira estrofe com 3 e a quarta estrofe com 3. É o que a gente pode chamar também de 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? Um soneto sempre vai ter isso. Que eu falei para vocês que o texto em verso, que o poema, que a poesia, né? Ele é contado pelo número de versos e o número de verso é cada linha do poema, que é dividido em blocos, que são as estrofes. Mas vamos, à escansão. A escansão em si é feita da seguinte forma. Eu conto o número de sílabas poéticas.
O que são as sílabas poéticas? As sílabas poéticas também são o número de vezes que eu movimento a minha boca. Só que aqui, quando a gente fala, quando a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente não gruda uma palavrinha na outra. Quando a gente gruda uma palavrinha na outra, principalmente quando tem duas vogais, uma palavra que termina com vogal e a outra que começa com vogal, a gente chama isso de elisão. E aí, quando eu faço essa junção, poeticamente eu vou contar uma vez só, porque eu acabei juntando as duas sílabas. Gramaticalmente, eu separo, tá? Então, sílabas gramaticais são diferentes de sílabas poéticas. Por quê? Porque a sílaba gramatical, ela vai ser sempre a mesma e não vai mudar. A sílaba poética, eu vou contar o número de cada verso, de cada linha do poema. Vamos ali na primeira linha. De tudo ao meu amor serei atento. Professora, por que você sublinhou essas palavras aqui? Lembra naquele outro vídeo que eu falei para vocês que a maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas? Lembra? A maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas. Claro que eu posso ter no meu verso uma palavra, um verso que termine com um oxítono ou com uma proparoxítona. Mas normalmente vai ser uma paroxítona. Mas eu posso ter as oxítonas e as outras também. Então, uma dica para você, quando for fazer a escansão, quando for fazer a metrificação do verso, olha primeiro a palavra, que foi o que eu fiz aqui. Eu olhei em cada palavra que terminava o verso e aí eu sublinhei a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Por exemplo, atento, a sílaba mais forte da palavra atento é tem. Tanto, a sílaba mais forte de tanto é tam. Porque você fala tanto, você não fala tanto. Então, a sílaba mais forte é o tam. Canto, a mesma coisa, a sílaba mais forte é o can. Pensamento, a sílaba mais forte é o men. Professora, como eu sei qual é a sílaba mais forte? Pronuncia a palavra de forma sonora, de forma que você mesmo ouça, e pronuncia ela na sua mente também, tentando colocar um acento que não existe, tá? Um acento, por exemplo, você iria falar pensamento, ou você iria falar pensamento, não. Ou você iria falar pensamento, também não. Você fala pensamento. Então, aqui é a sílaba mais forte, no men, apesar de não ter acento. Também falei isso lá no vídeo das oxítonas, nas sílabas. Nem toda palavra tem acento, mas toda palavra tem uma sílaba tônica, tem uma sílaba forte, lembra disso? Então, olha lá. Momento, a sílaba tônica é o men. Canto, a sílaba forte é o can, igual estava ali. Pranto é o pran. Contentamento é o men também. Procure. E aí você vai vendo aqui, ó, que todas as palavras deste soneto, todas as últimas palavras de cada verso são paroxítonas. Então, quando for metrificar, quando eu for fazer essa divisão, eu vou contar até a sílaba tônica. Eu não conto até a última sílaba. Essa daqui eu não vou contar. Eu vou contar até a sílaba que está sublinhada. Então, já fiz isso. Olhei quais são as sílabas tônicas. Preciso, porque você está no vestibular, você está num concurso, ou fazendo uma prova lá de português cheia de questões, preciso metrificar o poema inteiro, o soneto inteiro, para saber quantos versos tem. Não, você não precisa. A primeira estrofe que você fizer, os outros já vão ser assim também. Olha lá. De tudo. Olha só. Termina com uma vogal aqui e começa com outra vogal. Quando você
pronuncia o verso, você fala assim, ó, de tudo ao meu amor, ó, tudo ao. Você junta isso aqui, ó, o do com o ao. Você quando vai declamar o verso para sua amada, você não vai falar assim, de tudo ao meu amor. Não, você fala de tudo ao meu amor, olha lá, serei atento. E vai para o verso de baixo. Antes e com tal zelo ó, zelo é como se você formasse uma outra palavra, um outro tipo de sílaba. Poeticamente, isso é possível. Gramaticalmente, não, porque o é uma palavra e zelo é outra palavra, ok? E assim por diante. Então, cada vez que eu vou pronunciando as palavras e eu fico atento, né? Aqui, se uma termina com vogal, a outra começa com vogal, provavelmente eu vou juntar as duas. Eu contei o primeiro verso, deu 10 sílabas poéticas. Contei o segundo verso, também deu 10 sílabas poéticas. Contei o terceiro verso, deu 10 sílabas poéticas, é porque todos os outros vão ser assim. Ele vai por coincidência. Fique muito atento, porque às vezes em determinadas provas, a pergunta já responde para você. Se ele te falasse para você assim, conte o número de sílabas poéticas desse soneto e diga para mim se ele é metrificado ou se ele tem rima. Primeiro, porque se ele é soneto, ele vai ter um esquema de rima, tá? Ele vai ter um esquema de rima. Segundo, ou então ele fala assim pra você assim, analise se tem rima esses versos brancos. Se o verso branco não tem rima. Ou ele fala assim, veja se há um número de sílabas nesses versos livres. Peraí, como é que vai ter um número de sílabas regular se os versos são livres? Não vai ter número de... Isso é pegadinha, não tem número de sílabas poéticas regular se são versos livres, tá? Olha só, sílaba poética refere-se ao verso, sílaba gramatical refere-se à palavra, tá? É diferente. Como eu falei para vocês, a sílaba gramatical não muda, a sílaba poética depende da maneira que eu pronuncio o verso. E lembre-se, você tem que pronunciar o verso inteiro. Não fica tentando contar palavra por palavra e depois você fica sem saber, nossa, onde que termina? Pronuncia, porque todo poema, toda poesia foi feito para se declamar. Tá? Então você tem que declamar, nem que você declame mentalmente, mas você tem que declamar, senão você não consegue contar sílabas poéticas. E as definições de versos são essas aqui, ó. Então vamos lá, se eu tenho lá um verso de uma sílaba, existe verso monossílabo? Existe. Existe verso que tem apenas uma sílaba, e assim por diante. Esse que a gente acabou de analisar, do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, é um verso, é um soneto com 10 sílabas poéticas. Ele tem versos decassílabos, tá? Eu conto até a 10ª sílaba. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última sílaba vai sempre terminar a última sílaba poética vai sempre terminar na última sílaba tônica. Por isso que eu tenho que saber qual é a sílaba tônica da palavra para saber onde termina a sílaba poética. E assim por diante aqui. Beleza? Acho que esse é o último. Esse é o último. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, só deixar bem claro aqui que a maioria dos poemas, né, eles vão ter aqui 5 sílabas poéticas
que é mais conhecido como redondilha menor, ou 7 sílabas poéticas, que é mais conhecido como redondilha maior. Mas eu tenho também todos essas outras possibilidades, o verso bárbaro com 13 sílabas poéticas, né? Os versos alexandrinos ou dodecassílabos, que tem 12 sílabas poéticas, tá bom? Mas pode ser esses outros que eu te falei, com uma, com duas, com 3 sílabas poéticas. Mas não se atenha a isso, tá? Porque na maioria das provas de concursos, de vestibulares, eles vão pedir para vocês redondilha menor, redondilha maior ou versos alexandrinos com 12, tá bom? Que são os mais conhecidos. Mas se tiver os outros, daí você já sabe quais são os outros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa se ver muito mais vezes. Quem sabe um dia a gente ainda tem a possibilidade de se reencontrar depois que tudo isso passar, dessa pandemia passar, e a gente se vê em alguma sala de aula por aí, tá bom? Não deixe de dar seu joinha, não deixe de compartilhar com alguns amigos. E beijo, Rafa. Obrigada pela sugestão. Fiquem com Deus.